princípio, antes de tudo, o movimento, anti-modorra, fazer consciente, ir ao âmago da coisa, por uma arte atual, pela comunicação dos chamados segredos da arte. Normalmente, quando ocorre a fundação de um grupo de vanguarda, junto tem que haver o grupo tem que causar um certo rebuliço, seja por uma exposição estranha, diferenciada, seja por uma publicação de um texto de caráter provocativo. Então isso se dá normalmente tanto nas vanguardas internacionais quanto nas brasileiras. E o manifesto do Grupo Vanguarda não escapa a esse contexto. E ele se inspira muito, a meu ver, no manifesto do Grupo Ruptura, que foi lançado em São Paulo em 1952. Ele tem um estilo telegráfico, há uma preocupação com a diagramação, ou seja, como as palavras aparecem no texto. Não é um texto corrido, é um texto cortado, entrecortado. Antigamente se fazia muito disso. Era muito manifesto para cá, manifesto para lá, manifesto disso, manifesto daquilo. Então, nós tínhamos que dizer aquilo que nós acreditávamos como sendo válido. E para dizer isso, você lançava alguma coisa por escrito. E esse alguma coisa por escrito era o manifesto. Quer dizer, eu estou aqui, eu estou presente, eu acredito nisso, e é isso que nós vamos batalhar. O manifesto que eles lançaram em 58, o Manifesto do Grupo Vanguarda, é uma abstração. É uma abstração. Eu li isso com 20 anos, eu falei, gente, eu não estou entendendo uma linha. Depois eu li mais 1 milhão de vezes, eu entendo 4 linhas. Porque é uma coisa completamente abstrata. Tem uma coisa que ficou clássica, que é assim, vamos acabar com os fritadores de bolinhos. Ponto final. O que é fritador de bolinhos? Eu não... Mas muito sofisticado, citando Ezra Pound, citando os concretistas, citando coisas de mundo contemporâneo como novas tecnologias, quebrar as semânticas, as poéticas tradicionais. Ele tinha uma pretensão, assim, uma coisa muito contemporânea. Eu acho que o grupo de vanguarda ele tem uma importância primordial aqui em Campinas, como o primeiro grupo que reage contra o academismo, que aqui se impunha através de grupos já formados, mas que não se erigiram em sistema como o grupo de vanguarda, né, que legalizou a sua participação no panorama artístico brasileiro através de uma ordem mesmo. Esses artistas se reuniram, confabularam, discutiram, concluíram, expuseram, se expuseram e contribuíram para que a liberdade estivesse no cerne daquilo que se estava produzindo, fazendo, e o trabalho, então, se desenvolveu mais livre. O Grupo Vanguarda, ele tem uma importância fundamental, porque ele vem, na verdade, de um movimento de arte moderna que começa no Brasil em 48, com a criação do Museu de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna está mais atrás, mas para as artes plásticas o que é marco é o Museu de Arte Moderna, em 48. Depois, a Bienal Internacional, de 51. Então, muitos desses artistas talentosos do Grupo Vanguarda, eles, a partir das bienais, eles começaram também a se moverem no sentido de uma produção moderna, não é? E
E tinha um disparate em relação a isso e o comportamento da cidade, né? A cidade se comportava como uma cidade do século XIX, não é? Então, essa exposição que eles fizeram, né, no Teatro Municipal, e tem uma exposição anterior, ainda um ensaio anterior tal, mas a do Teatro Municipal é que vai causar o maior impacto, né? E a ideia deles, que eu acho que é fundamental, é a ideia de formarem um grupo. Esse grupo funcionou perfeitamente bem durante muitos anos e foi responsável por coisas muito importantes para a cidade. Em 1958, no edifício catedral, no térreo do edifício catedral, eles montaram uma galeria improvisada, né, e fizeram uma exposição desses 10 artistas. E essa mostra revolucionou a arte. Foi assim, estava rompendo com o acadêmico e com a nova arte que estava sendo mostrada. Na época isso foi muito assim questionado. A maioria da sociedade aceitava, né, esse tipo de coisa, outro grupo não aceitava, questionava, né, tudo isso, mas de uma maneira geral a gente pode considerar sim que a partir disso as artes plásticas em Campinas não foi mais a mesma. O cenário, principalmente das artes visuais, teve uma mudança radical. Ele foi importante para criar uma certa tensão numa cena cultural muito acomodada, né? A produção acadêmica, de caráter acadêmico, é difícil falar essa palavra acadêmico porque também nenhuma produção é homogênea, mas a produção que vendia, a arte produzida na cidade, mesmo na região, ela ainda tinha, por princípios, um desenho correto, uma representação de caráter mais realista. Então esse grupo chega propondo uma outra coisa, buscando um espaço para a arte moderna. No tempo do Grupo Vanguarda, nós éramos, vamos dizer, 7 ou 8 artistas que eram personalidades artísticas diferentes. Então nós não tínhamos nem influência um com o outro, nem de temperamento, nem de personalidade, nem de obra. Cada um tem um valor, uma tendência diferente. E o valor, a qualidade mesmo do Grupo Vanguarda está nisso, que cada um tem a sua tendência, tem o seu caminho. O Grupo de Vanguarda foi uma grande exceção em Campinas. E o Grupo de Vanguarda ajudou Campinas a avançar, mas ela recuou depois. E até o próprio Grupo de Vanguarda foi recuando, porque os artistas foram morrendo e as pessoas que foram querendo ocupar o lugar dos artistas que foram desaparecendo, não tinham a mesma verba, e mesmo que tivessem ótima intenção, não estavam à altura de substituí-los. A outra importância fundamental e característica do grupo foi o fato deles também ensinarem, né? Então, o Perina, que era um exímio pintor, um exímio, realizava um pastel como ninguém, tinha toda essa habilidade ligadas mais às belas artes ou à arte impressionista e tal, eles vão abandonam isso para a construção de um trabalho moderno. Então, acho isso de uma coragem imensa, né, da parte deles. Quer dizer, o Perina, dificilmente, poucas pessoas realmente conseguem entender o trabalho do Perina com a precisão dos experts, né, das pessoas que mais entendem, né? Um tipo de um enfrentamento com as posturas mais acadêmicas, no sentido de aquele desenho acadêmico que já vem do século XIX, que ainda estava super vivo na escola, né? Que é uma coisa legal realmente, né? Você fazer um desenho de representação ao vivo, fazer um desenho realista. Essas técnicas, os modernos demoliram muito essas técnicas em função de novas ideias mais assim psicológicas, de expressão individual através da abstração, ou expressão individual através de um desenho que seja torto, que seja esquisito, mas que é a sua expressão, não importa a técnica. Isso já
enfrentava um pouco o mundo acadêmico, né? Tomás Perina pintou muito e muito diversificado. No início da carreira ele foi um exímio retratista, trabalhou com todas as técnicas, pastel, guache. E desde os 7 anos ele desenhava nas ruas de chão batido com carvão de cozinha. Isso despertou a atenção dos moradores da Companhia Mugiana de Estrada de Ferro, e toda tarde viam aquele menino desenhar na calçada, né? E quase que foi um incentivo para ele, porque ele já tinha um traço elaborado para a idade. Ele gosta da pincelada, ele gosta de um contraste mais sensível entre as cores, da mesma forma que o Mário Bueno. A gente pode perceber uma proximidade muito grande no trabalho dos dois, né? Do Mário Bueno e do Tomás Perina, inclusive por causa de um interesse pelo tema das cidades, dessa industrialização que estava batendo as portas de Campinas. Tomás Perina, ele era o cérebro do grupo. Eu o considerava o cérebro do grupo. É um homem altamente inteligente, elegantíssimo, tinha uma postura, eu o chamava de conde, eu dizia que ele era o último conde do mundo. Que eu não sabia se ele era o último ou o penúltimo, porque tinha o Rossano Braz, eu falava para ele. Eu gostava muito do Perina, achava o Perina, assim, como gosto até hoje, porque eu continuo gostando das pessoas, não é porque elas se foram que elas deixaram de ir de mim. O Perina, ele mostra para nós que ele vai fazendo uma redução da paisagem urbana. Ele tem ali o asfalto e a árvore. O asfalto é 2 paralelas e a árvore é um círculo. E isso persegue a sua obra durante quase toda a sua vida, toda a sua existência. E o Perina foi um desses professores também de arte, né? O próprio Bernardo Caro teve aula com ele. O Geraldo Jürgensen, também o Tomás Perina, e de certa forma o Enéas Dedeca, eles são artistas que trabalharam muito com descartes, com lixo, com descartes da indústria madeireira, com descartes de tecidos, de acrílicos, metais, e especialmente Tomás Perina fez, eu me lembro acho que muita gente se lembra disso, de um presépio que ele fez com retalhos de madeira, de oficina de madeira. Muito bacana, no centro da cidade, uma coisa que eu acho que as pessoas que viram ficaram impressionadas, eu fiquei muito impressionado. Então a ideia de reciclagem, que parece uma coisa tão do dia de hoje, tão de agora, é uma coisa muito antiga na arte moderna. Eu olhar o trabalho do Bernardo é uma coisa, o trabalho do Perina é outra, com aquele rigor e tudo mais. Olhar o trabalho do Raul Porto, que na verdade será o único que foi contagiado pelo concretismo, né? Então todos esses artistas, o Raul Porto é o que realmente veio da raiz concreta, tal, e ele tem um trabalho maravilhoso. Bernardo Caro, ele varia bastante. Ele cria muito, ora ele faz uma coisa, ora faz outra, mas nessa uma e nessa outra ele se aprofunda e já se dedica ao ensino de arte. Ele foi criando, e ele sempre estava na criação. Mas o que ele queria ser mesmo era ser pintor. E é onde ele começou mesmo a desenhar a mulher de neon, que é a mulher estilizada. Depois ele, quero mais, e aí onde que ele começou a pintar
grandes artistas, obras de grandes artistas, e junto com ele colocou os trabalhos dele, que é a Mulher de Neon, que é a cadeirinha, que é a bola de bilhar, que é o cavalinho, que é a cabeça, e ele foi criando, e essa foi a última fase da vida dele. O Raul Porto, que era agente da Aremar, tinha mais essa função, tá, pela própria profissão, de fazer os contatos. Então o Raul abriu uma galeria, chama-se Aremar, e aí estavam expostos Bonadei, Flávio de Carvalho, essa turma toda expunha na Aremar junto com a gente, quer dizer, eles faziam exposição, nós fazíamos exposição, então nós tínhamos esse contato por causa da Galeria de Arte das Folhas. Tudo que havia de importante no Brasil tinha sempre um representante, um artista de Campinas. Sabe? Então, nós não ficávamos parados aqui esperando acontecer. A gente sempre se fez presente. O Raul Porto conseguiu trazer para a cidade artistas da vanguarda paulistana. Eles realizaram exposições, eles deram debates, eles deram aqui e ali alguns pequenos cursos, e esses artistas, como eu estava dizendo, também levaram alguns campineiros para expor em São Paulo, e eles prefaciavam, escreviam textos para exposição. O Décio Pinhatari era amigo do Raul Porto, eles eram amigos. O Raul Porto mais intelectual, mais ligado nesses concretistas, então fazendo a necessidade da arte moderna ter uma ligação, por exemplo, com o design. O Raul era interessado em design gráfico. Ele era fabuloso também como pessoa, o Raul, né? Ele tinha assim um sujeito muito elegante e muito conhecedor das coisas, ao mesmo tempo muito simpático, muito humilde até, né? E o Geraldo de Souza, ele vai para esse caminho do abstracionismo, que leva junto com ele o Biogiones. Eles tinham ateliês juntos, inclusive, né? Então, essa experiência, né, que para o Geraldo termina antes, mas o Biogiones está aí mostrando um trabalho com todo vigor, ligado a uma pintura muito interessante e de qualidade, né? E eles faziam vitrines, faziam bailes, faziam presépios no Natal. Então a gente tinha contato com a obra desses artistas na rua. E é isso que foi um pouco fazendo a minha cabeça, vendo aquelas experiências, porque eles também eram experimentadores, ousados, usavam materiais. O Geraldo Jürgensen era arquiteto e ele fazia as decorações de uma ótica na cidade, e ele usava muitas lentes. Acho que ele arranjava quilos de lentes e fazia trabalhos muito assim estranhos e provocativos. O Geraldo Jürgensen, ele fazia decoração, fantasia de carnaval, salão de festa. Para mim ele era o mais eclético, e ele era mesmo, ele é o artista mais multimídia. Eu falo que ele que inventou a multimídia. Ele era o artista mais prolixo, mais eclético, mais panorâmico, sabe? E ele tinha uma visão avançada das coisas, ele via muito na frente. Tá? Então as joias dele até hoje não foram superadas, nem sei se estão pouco atingidas. Ele tinha esculturas em pedra, que para mim são as obras-primas do trabalho dele. Ele era muito bom em tudo, desenhava muito bem, era bom aquarelista, era uma pessoa encantadora e tinha vida de artista, era boêmio. O Dedeca, né, com aquelas colagens, papéis rasgados, que remete muito a lá papier collé de Picasso, né? E o Franco Sacchi, que tinha um trabalho, que era um pintor absolutamente magistral de pinturas parietais sacras, né? Ele vai
tentar ter um comportamento moderno, né, nessa relação, né? A Maria Helena Mota Paz também tem uma linha contínua, não é? Que ela vai do abstracionismo e um pouco da figuração. E o trabalho dela, com uma relação direta com a questão da arquitetura e até com a arquitetura brasileira, ela vai fazendo, ela simplifica essa discussão sobre a arquitetura, que seria a ideia de uma porta onde você entra, de um abrigo, tudo. E ela trabalha com trabalhos longilíneos, como se estivessem na paisagem, né? Semelhante à arquitetura do Niemeyer, que vai inovar, vai redesenhar a arquitetura do Le Corbusier, definindo essa paisagem, criando a leveza da arquitetura. O trabalho dela fica entre um trabalho construtivo, né, e um trabalho de compreensão dessa arquitetura brasileira, né? Não crítica 8 ou 80, afirmação ou negação apoiada em pontos estranhos ao objeto. Não basta dizer isso é bom e isso não presta. Cabe dizer por que é bom ou por que não presta. Contra a cultura de almanaque, contra a crítica à moda Blackwood. Apesar de todos os percalços da arte em Campinas, o Grupo Vanguarda jamais foi esquecido completamente. E acho que o que eles fizeram é inesquecível realmente e muito importante mesmo, muito importante para Campinas. Foi um avanço e tanto. Então, o que o Grupo Vanguarda trouxe como consequência? Ele trouxe o MAC, ele trouxe novos artistas para a cidade de Campinas, mudou o conceito de arte em Campinas. O grupo foi muito importante nesse sentido, de provocar uma certa tensão e de, inclusive, conseguir que fosse criado um Museu de Arte Contemporânea. Então, a criação do Museu de Arte Contemporânea de Campinas foi criada graças ao incentivo e à luta do Grupo Vanguarda, não é? E, a meu ver, deveria se chamar Museu de Arte Contemporânea do Grupo Vanguarda de Campinas.